Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querida aluna do PVES. Meu nome é Rudá, sou mediador de língua portuguesa e literatura. Esse é nosso vídeo da semana 16, no segmento de literatura, a aula 5. Na aula de hoje, vamos falar sobre realismo. Antes de entender o que foi o realismo, precisamos fazer um breve retorno ao romantismo, estilo literário que marca a primeira metade do século XIX. O que nos interessa destacar são alguns aspectos que predominavam no romantismo, e o principal deles é o subjetivismo. Subjetivismo, para quem não lembra, é aquela característica que nas artes tem a ver com o modo como as emoções, sentimentos, sensações do sujeito se manifestam na sua expressão artística e também influenciam a sua visão de mundo, do mundo exterior. Tudo o que concerne ao eu, ao individual, aqui fala mais alto. Como consequência disso, temos uma forte idealização das relações e dos objetos, como, por exemplo, a idealização da mulher, do espaço, do amor. Temos também o sentimentalismo, o que quer dizer que essas emoções do artista são tão intensas que, contaminando a visão de mundo, transbordam em sua arte, o que fica muito evidente na segunda geração da poesia romântica, conhecida como ultrarromantismo, ou mal do século. Uma outra consequência é o nacionalismo ufanista, ou seja, um amor incondicional pela pátria que dirige, orienta o sujeito romântico. O realismo, por sua vez, se configura como uma ruptura com os ideais românticos. Já não interessa o eu, a dimensão interna, mas sim a realidade externa do mundo. Logo, as principais características do realismo são objetivismo, visão, ou seja, a visão objetiva da realidade como ela é, detalhismo, riqueza de detalhes nas descrições como meio de capturar a realidade, análise psicológica, o mergulho na mente humana, no modo de pensar, no que motiva certos comportamentos. E também o olhar crítico sobre o capitalismo e a ideologia burguesa, que passam a ser vistos como as origens das desigualdades sociais. Então, para amarrar as diferenças entre o realismo e o romantismo, vejamos esse quadro comparativo. O realismo tem como suas principais características o objetivismo, a descrição e adjetivação objetivas, captar o real como ele é, mulher não idealizada, com defeitos e qualidades, amor subordinado a interesses sociais, casamento como instituição falida, contrato de interesses, herói problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas, narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico, personagens trabalhadas psicologicamente, com profundidade psicológica, e o universalismo. Já no romantismo, temos as seguintes características: o subjetivismo, descrição e adjetivação idealizantes, singularizar o objeto descrito, mulher idealizada, angelical, pura, perfeita, amor sublime e puro, acima de qualquer interesse, casamento como objetivo maior de relacionamento amoroso, herói íntegro, de caráter irrepreensível, narrativa de ação e aventura, personagens planas, previsíveis e, por fim, individualismo, culto ao eu. Um bom exemplo do contraste entre os dois estilos pode ser visualizado nos fragmentos de Lucília, obra romântica, e A Cidade e as Serras, obra realista. Prestem atenção no modo como os dois narradores fazem descrições. No primeiro fragmento, lemos: uma brisa ligeira, ainda impregnada das evaporações das águas,
refrescava a atmosfera. Os lábios aspiravam com delícias o sabor desses puros bafejos, que lavavam os pulmões fatigados de uma respiração árida e miasmática. Os olhos se recreavam na festa campestre e matutina da natureza fluminense, da qual as belezas de todos os climas são convivas. No segundo fragmento, de A Cidade e as Serras, lemos assim: Cintinho crescera. Era o moço mais esguio e lívido que um círio. Os longos cabelos corredios, narigudo, silencioso, encafuado em roupas pretas, muito largas e bambas. De noite, sem dormir, por causa da tosse e das sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202. E os criados, na copa, sempre lhe chamavam a sombra. Agora, observem como as palavras utilizadas pelo narrador de Lucila sugerem um certo estado de espírito e pintam para nós uma paisagem idílica, sem defeitos. Por outro lado, a descrição da personagem Cintinho se atém aos detalhes e à aparência real, não idealizada dele. Já entendemos bem a maneira como o realismo se afasta do romantismo. Agora vejamos um pouco do que estava acontecendo naquele momento. Na Europa, na segunda metade do século XIX, o contexto sociopolítico muda profundamente. Lutas sociais, tentativas de revolução, novas ideias políticas e científicas são apenas alguns exemplos. O mundo agitava-se e a literatura não podia mais viver, como no período do romantismo, de idealizações, do culto do eu e da fuga da realidade. Surge a necessidade de uma arte mais objetiva, que atendesse ao desejo do momento, o de analisar, compreender e transformar a realidade. A Revolução Industrial tem importante papel nisso tudo, pois, de um lado, ela produz avanços tecnológicos importantes, principalmente no setor industrial, mas, de outro, com o avanço do capitalismo, produz também superpopulações urbanas e crescimento da desigualdade. Outro ponto importante é a difusão de teorias científicas como o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, o socialismo e a psicanálise. Essas teorias impactam os valores, comportamentos, a visão de mundo e, consequentemente, são reveladas pelas artes naquele momento. Já no Brasil, atravessávamos um período de transição entre o Segundo Reinado e a República. Em 1888, é promulgada a Lei Áurea, que abole a escravidão. Mas fomos um dos últimos países do mundo a aboli-la, e nada foi feito para integrar os ex-escravizados à sociedade, gerando uma classe de desvalidos que continuou marginalizada. As elites continuaram a explorá-los por outros meios, e assim perpetuou sua ideologia escravocrata até os dias de hoje. Por volta da década de 1870, começam a surgir círculos literários no Nordeste que dão os primeiros respiros do realismo no Brasil. Em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realismo se consolida como estilo brasileiro. Porém, nesse mesmo período, dois outros estilos se ramificam, derivados do tronco do realismo, que são o naturalismo e o parnasianismo. Sobre o naturalismo e o parnasianismo, estudaremos em outros vídeos. Agora que temos uma ideia do contexto histórico em que o realismo desponta, vamos ver quem são os principais autores. Na Europa, mais especificamente na França, o grande nome é Gustave Flaubert, que escreveu o romance Madame Bovary, em 1856. Em Portugal, Antero de Quintal e essa de Queiroz foram os mais importantes. Um dos romances de essa, O Crime do Padre Amaro, de 1865, foi, inclusive, leitura obrigatória para o exame discursivo da UERJ, de 2019.
Os autores realistas brasileiros que se destacam são Raul Pompeia e Machado de Assis. Pompeia fica conhecido pela publicação do romance O Ateneu, de 1888, e por ser um cara polêmico e que gostava de umas tretas, sabe? Machado de Assis é considerado o mais relevante do nosso realismo e, para alguns, o nome mais importante da literatura brasileira. Escritor negro, de família humilde, Joaquim Maria Machado de Assis é o autor do romance que é marco inicial no estilo realista e marco revolucionário na ficção brasileira. Estamos falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em formato de folhetim durante o ano de 81, na Revista Brasileira, e no ano seguinte saiu a versão em livro. O enredo do livro trata da história de vida de Brás Cubas, filho da elite brasileira, do seu nascimento até a sua morte. São narrados seus amores, tentativas de trabalhos e suas invenções. O pessimismo permeia toda a narrativa, de modo que nada na vida de Brás Cubas dá certo. O único saldo positivo de sua vida é justamente o fato de não perpetuar a sua linhagem. E ele diz assim em determinado momento: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O livro é escrito em primeira pessoa, narrador-personagem. Logo de início, nota-se uma quebra na ordem cronológica esperada para as narrativas, que é começo, meio e fim, pois o narrador se identifica como um defunto autor, ou seja, ele já morreu e conta suas memórias do além. Brás Cubas propõe-se a fazer a retrospectiva de sua vida, o que realiza com distanciamento crítico e irônico de quem já não se prende às convenções sociais. A crítica aos valores burgueses perpassa toda a narrativa. Entre tantos aspectos da cultura burguesa criticados por Machado, como a hipocrisia e os casamentos arranjados, um dos mais recorrentes é a mentalidade burguesa racista e escravagista. Vale lembrar, suas críticas comparecem quase sempre por meio de seu tom irônico e ácido. No capítulo O Menino é o Pai do Homem, Brás Cubas nos conta um episódio de sua infância que retrata o tratamento que ele dava aos escravizados de sua família. E o trechinho do romance diz assim: desde os 5 anos merecera eu a alcunha de Menino Diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Esse episódio, sob a perspectiva de Brás Cubas, menino branco de família abastada, evidencia a naturalização da violência a qual o escravizado era submetido. Basta notarmos como esse ato brutal cometido por um menino de 6 anos é descrito pelo narrador como uma travessura, como se fosse algo normal, de criança. Na arte plástica realista, sobretudo na pintura, predomina o olhar objetivo para a realidade nua e crua. As pinceladas precisas, cores sóbrias e traços bem definidos buscam retratar, ao máximo possível, o real imediato. Rejeitam-se as figuras mitológicas, os episódios históricos memoráveis e os cenários imaginários. A pintura realista interessa cenas cotidianas protagonizadas por sujeitos anônimos, a condição do trabalhador braçal e a denúncia das desigualdades sociais. Concomitantemente ao estilo realista, surge um estilo de reação, o impressionismo. O olhar impressionista também se volta para o real, mas através do filtro das impressões que o real causa no artista em dado momento. O estilo impressionista produz imagens pouco nítidas, utiliza pinceladas rápidas, sem contorno e prefere cores brandas.
A luz aqui é muito importante, pois sua incidência é justamente o fator que interfere na impressão que a cena causa no artista. Vamos analisar rapidamente algumas pinturas. Nesses quadros, ambos de pintores franceses, é possível ver como cenas cotidianas passam a ser objeto da arte. A primeira pintura, intitulada Família Indigente, de William Bouguereau, denuncia a condição de abandono e miséria de muitas famílias da época, vítimas da desigualdade produzida pela exploração do trabalho própria do sistema capitalista. A segunda pintura, intitulada Os Quebradores de Pedra, de Gustave Courbet, retrata as condições do trabalho braçal às quais eram submetidos muitos trabalhadores. Interessante notar que cenas como essas dificilmente eram retratadas até então. Aqui temos duas telas de pintores brasileiros que seguem a mesma tendência, a de explorar cenas do cotidiano de pessoas empobrecidas, dando visibilidade a esses sujeitos anônimos. A primeira tela, de Almeida Júnior, se chama O Violeiro. A segunda, de Benedito Calixto, se chama Os Falquejadores. Nas 4 obras que vimos, conseguimos perceber a tentativa de captar a realidade por meio de técnicas que possibilitam alto grau de semelhança com o real. O estilo impressionista, como se vê, cria um novo caminho. O que ficou conhecido como impressionismo foi mais fértil na pintura e na música, não se configurando como um movimento, corrente ou estilo na literatura. Era mais um modo de trabalho com a linguagem. O artista busca registrar o que se vê, mas através do filtro da impressão que a cena lhe causa, porque acredita que a realidade é fugaz e se modifica a todo instante. É preciso observá-la atentamente. O reflexo mais evidente disso é a ausência de definição nos traços e de nitidez das imagens. O objetivo é fazer com que o espectador do quadro seja levado a sentir a efemeridade da cena, que vai mudar a qualquer instante. Enfim, resumindo, o realismo é um estilo artístico que surge no Brasil na segunda metade do século XIX e tem como marco inicial na literatura a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, obra do Machado de Assis. As principais características do movimento são objetivismo, detalhismo, psicologismo, crítica à ideologia burguesa e universalismo. Bem, gente, é isso. Vocês podem ler sobre o realismo em nossa apostila, no capítulo 3 do módulo 2, do módulo de literatura, mas a parte que fala sobre impressionismo está no capítulo 4, certo? Façam anotações no caderno, resolvam as questões da apostila e, em caso de dúvidas, procure o mediador do seu polo. Abraços e até!